Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Dos versos 28 ao verso 32. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28, ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu desejo para o nosso coração. E o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a não só compreender intelectualmente, mas que o Senhor fale no nosso coração e que nós consigamos, Pai, colocar em prática todo o Teu ensino, Pai. Senhor Deus, nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é proclamado fielmente, que o Senhor levante pessoas a fim de que o Teu Evangelho chegue e alcance toda a criatura. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem. Irmãos, muita dificuldade para preparar esse sermão, de tão óbvio que ele é. Não encaixava, eu não conseguia fazer as divisões, mas, Senhor, o Senhor quer falar para a tua igreja, já está falando por parábolas. A gente já precisa estudar quase que a Bíblia toda para entender. E aí vem uma parábola curtinha dessa que parece ser tão óbvia. E eu não tinha ainda visto nenhuma explicação sobre essa parábola. Talvez pela obviedade dela, mas essa parábola tem muito a nos ensinar. Hoje não, mas até uns 2 anos e meio atrás eu recebia muitos e-mails de convite para reuniões. E foi curioso a evolução desses convites. Primeiro vinha o tema da reunião e embaixo vinha: você estará presente? E aí vinha 2 opções, sim e não. Você tinha que clicar lá, sim ou não. A coisa evoluiu um pouco. Então vinha o tema e aí vinha a pergunta: você estará presente? E aí vinha algo do tipo assim: sim, com certeza estarei. Eu falei, oxe, e não. Agora, se fala que vai, tem que ir, né? A coisa evoluiu um pouquinho. Talvez o pessoal tenha enxergado a dificuldade que já vou falar para vocês. Mudou. E aí vem o tema da reunião, vem a pergunta: você estará presente? Aí vem sim, com certeza estarei. No meio vem talvez. E embaixo vem não. Ficarei de fora dessa. O grande dilema desse tipo de convite via e-mail, via grupos de WhatsApp, é que as pesquisas apontam que dentre aqueles que disseram sim, com certeza irei, ninguém aparece. Muitas vezes nem o dono da reunião aparece para passar o assunto. Isso ganhou um nome, eu não sabia disso. Hoje, aquele que diz que vai e não aparece, recebe o nome de ghosting. Ghosting. Não sei do que se trata isso. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? O problema é que nós trouxemos essa cultura para dentro da igreja. No domingo nós cantamos alegres e satisfeitos: a ti entrego todo o meu ser. Ou então nós cantamos: eis-me aqui mais uma vez, quero sentir o teu toque. No domingo a gente canta, a gente se compromete com Deus, mas na segunda-feira, quando a vinha exige o nosso esforço, a nossa presença, o nosso trabalho, ghosting.
A gente diz que se entrega, mas a grande verdade é que a nossa promessa se torna vazia. Essa atitude de não cumprir aquilo que nós dizemos, ou seja, a atitude de prometer e não cumprir, hoje em dia pode ser vista como uma falta de educação. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, do ponto de vista bíblico, nós vamos ver que isto revela uma falha de caráter espiritual gravíssimo. Nós não estamos falando de uma conversa amigável. Nós estamos no capítulo 21 de Mateus. O capítulo 21 de Mateus já é a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. Aqui a sombra da cruz já está sobre o nosso Senhor. O clima em Jerusalém era de guerra. E a gente consegue perceber isso. Você já percebeu como o atentado contra Jesus não foi algo que surgiu do nada? Os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, eles não acordaram simplesmente um dia e disseram, vamos matar Jesus. Não, a coisa foi evoluindo. E aqui a gente já está falando do contexto da parábola que Jesus contou. Lá em Marcos 2:7 é nos dito assim, porque fala este homem assim, ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aqui Jesus havia curado aquele homem que desceu numa cama. E lá no coração dos escribas, dos doutores da lei, eles estavam arrazoando. Mas quem é esse Jesus que se atreve a perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecado. Blasfêmia. Ali já era uma acusação, mas a oposição aqui ainda estava no coração. Lá em Marcos 3:6, a Escritura nos diz assim, está indo os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Irmãos, fariseus e herodianos. Aqui é como se fosse Corinthians e Palmeiras. Eles se odiavam, mas em prol de algo que era interessante para os dois, fariseus e herodianos se unem com o propósito de matar Jesus. Mesmo assim, aqui ainda são reuniões secretas. Ainda não há algo oficialmente declarado. João 8:59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Aqui a hostilidade já não fica mais em reuniões secretas. Aqui já não é mais um complô para matar Cristo Jesus. Aqui eles já pegam em pedras e só não apedrejam Cristo Jesus. Primeiro, obviamente, porque não era o momento e porque Cristo Jesus ocultou-se e saiu do templo. Lá em João 11:53, desde aquele dia, pois resolveram matá-lo. Desde aquele dia. Que dia é esse? Quando Cristo Jesus ressuscita Lázaro. A coisa sai de controle. Se até então Cristo, ao realizar os milagres, dizia, olha, não diga nada a ninguém. A partir deste dia, a coisa já estava escancarada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio para salvar pecadores, buscar o oprimido, salvar aquele que não tem salvação. Aqui, a ideia de Cristo Jesus ser o Messias já estava nítida. E poucas horas antes dessa parábola, Jesus fez mais. Jesus entrou em Jerusalém, expulsou os comerciantes do templo. Isso causou muito prejuízo para os sacerdotes. Os sacerdotes já tinham dominado a corrupção daquele local. Os hebreus, quando vinham com seus animais para o sacrifício, ao ser apresentado ao sacerdote, o sacerdote sempre via um defeito. E aí direcionava esse hebreu lá para o templo, para ele comprar um novo animal da mão daqueles que tinham um acordo com os sacerdotes. Jesus então entra e com um chicote expulsa os comerciantes. Cristo também amaldiçoa uma figueira. Essa figueira tinha muitas folhas, sinal de que ela deveria ter frutos, mas ao se aproximar, não havia fruto. Aqui nós vemos um símbolo vivo de uma religião de aparência. Muitas folhas, tudo muito belo, mas quando se aproxima, nada, seco. Jesus Cristo então amaldiçoa esta figueira. E agora, nesta parábola, cercado por inimigos que já estavam planejando a morte de Cristo, ele é cercado pelos principais sacerdotes
E esses principais sacerdotes exigiam de Cristo Jesus. Exigiam saber com que autoridade fazes estas coisas. Que coisas? Expulsar os cambistas, curar no templo, transgredir o sábado, ensinar, todas estas coisas. Com que autoridade você anda fazendo estas coisas? Nós vamos ver a resposta do próprio Senhor Jesus a partir do verso 25. Aí em Mateus 21 mesmo, volta um pouquinho mais, olha lá a partir do verso 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus aqui coloca os principais sacerdotes em uma armadilha. Vocês querem saber com que autoridade eu faço todas essas coisas? Me responda primeiro. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Os doutores da lei raciocinaram perfeitamente. Os doutores da lei disseram: se nós dissermos que era do céu, a gente está perdido. Porque João Batista disse: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós dissermos que o batismo de João é um batismo do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Mas se nós dissermos que este batismo é batismo de homens, aí a gente vai arrumar confusão com todo o povo. Já que o que se espera de um legalista é falta de coerência, todo legalista não consegue ser coerente do que ele fala com o que ele lê na Escritura. Como já se espera isso de um legalista, Jesus então conta mais uma parábola. Essa é a primeira de 3 parábolas que Jesus vai confrontar os doutores da lei. Essa parábola nos leva a uma pergunta, que é o tema do nosso sermão. Por que eu vou ser salvo? Você já se fez essa pergunta? Por que eu vou ser salvo? Por que eu vou ser salvo? Nós vamos ver em 3 aplicações por que nós seremos salvos. Primeiro ponto, primeira divisão do nosso sermão: por que eu vou ser salvo? Não é pelo que eu digo. Não é pelo que eu digo. Entre os versos 28 e 29, nós temos o relato de um pai que traz uma ordem para que o seu filho fosse trabalhar hoje, naquele momento na vinha. A resposta foi a mais politicamente correta possível. Não deveríamos esperar outra resposta de alguém nas condições desse filho. Sim, Senhor! Só faltou fazer assim: filho, hoje vai trabalhar na vinha. Rapidinho, levantou? Sim, Senhor! Sim, Senhor, deixa comigo. Se fosse numa entrevista de RH, aqui este filho é aquele que tem uma resposta educada. É aquele que é proativo. Olha só, pediu só uma vez, eis-me aqui, deixa comigo. Sim, Senhor, pronto para servir. No entanto, o texto continua. E o texto vai nos dizer, informando, que ele não obedeceu ao pai. Se o RH tivesse contratado esse filho, teria sérios problemas. Note que o verbo usado nas palavras deste filho é um verbo que indica uma resposta firme e certeira. A ideia do grego aqui é do tipo assim: eu estou indo e eu vou mesmo e ninguém me segura. É como se de fato ele dissesse ao pai, e o pai certamente acreditou que de fato ele iria trabalhar na vinha naquele instante, naquela hora. Eu vou pai, eu vou, a vinha é da família. Vou lá, vou trabalhar, deixa comigo. O bom é que essa parábola não termina aqui. Porque senão fica algo estranho, né? Alguém dizendo que vai fazer uma coisa e ao final acaba não fazendo. A parábola não termina com a desobediência de um filho. Nós temos uma boa surpresa, que vem de um lugar que talvez o pai não esperasse. Não existe a
ação perfeita. Não há como neste mundo nós esperarmos uma ação perfeita, mas a gente pode reconhecer os nossos erros. E esse é o segundo ponto do nosso sermão. Por que é que eu sou salvo? Em primeiro lugar, não é pelo que eu digo, porque eu posso dizer sim e não fazer. Por que eu posso ser salvo? Não é pelo que eu digo, é porque eu reconheço os meus erros. Por que eu vou ser salvo? É porque eu reconheço os meus erros. O verso 30, então, nos traz mais uma personagem. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. O reverendo Sérgio Lima, comentando este trecho da Escritura, ele traz um pensamento curioso. O que vocês precisam saber é que em alguns manuscritos, lá na língua grega, nós temos uma inversão. Aqui na nossa Bíblia, nós primeiro temos o filho dizendo que ia e acabou não indo, e depois o filho dizendo que não ia e acabou indo. Em alguns manuscritos encontrados, eles estão invertidos. Primeiro, o pai fala ao filho que disse não, para depois ir ao filho que disse sim. E quando os teólogos vão falar sobre esses manuscritos, eles seguem uma lógica plausível. O pai vai até um filho e fala assim, olha, vai trabalhar hoje na vinha? O filho responde, não quero. O pai não perde tempo, ele já conhece o filho, vai esse aqui, e aí ele vai ao outro. Fala, não, o Juninho é bonzinho, ele vai. E aí quando ele chega lá, sim senhor, eu vou. É uma sequência lógica, dá pra gente entender o porquê essa inversão. Mas o reverendo Sérgio Lima, ele traz uma outra ideia que é bem curiosa. Aqui a ideia que o reverendo Sérgio Lima traz é do tipo assim, ele foi de fato no primeiro filho que disse sim senhor. Mas aí ele sai, ele descansa. Lembra que eu falei do verbo no grego aqui? É um verbo que certamente irei. Deixa comigo. Bateu no peito e falou, deixa comigo, pai. E o pai descansa. O pai vai fazer as outras tarefas. Mas passado um tempo, o pai então olha para a vinha e nada mudou. E ele fala, não acredito. Juninho disse que ia e não foi. Sem vergonha esse menino. Vou falar com o Juninho 2. E aí o Sérgio Lima traz essa ideia, né? Não de primeiro ter ouvido uma negativa, mas de ter presenciado que o primeiro filho, apesar de ter dito sim, acabou não obedecendo o pai. O pai, ele ordena que o filho vá trabalhar na vinha. E descansa. E descansa. O verbo, mais uma vez aqui, aponta para uma resposta um pouco mais dura. Quando o segundo filho diz, não quero, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero, eu não queria, não vou querer e tenho raiva de quem quer. Ele está dizendo que não vai e não vai mesmo. Pai, me erra, vai para lá, não quero, não vou trabalhar, não vou trabalhar. É isso que o verbo nos traz. E mais, é um verbo ativo. Ou seja, a resposta parte dele mesmo. É o próprio coração, né? O hebreu tem a ideia de entranhas. A própria entranha sendo rebelde. Pai, não vou. Mas o texto continua. E o texto diz que ele se arrependeu. Ah, o grego. O grego é maravilhoso. Já falei para os irmãos. Não consigo imaginar a escritura em outra língua que não fosse o grego. Aqui na nossa Bíblia está escrito arrependimento. Nós temos essa palavra repetida em outras partes da Escritura. Nós temos no batismo de João, era o batismo de arrependimento. Nós temos lá também em Romanos 12 a ideia de arrependimento. Lá aparece de não se conformar com este presente século, mas transformar-vos. É essa a ideia. A palavra usada lá você já deve ter ouvido algumas vezes, metanoia. Eu precisei estudar essa palavra para entender o que está acontecendo aqui, porque neste momento o arrependimento não é metanoia. Metanoia traz a ideia de mudança de mente, mudança de coração. É quando efetivamente nós nos convertemos. A ideia de conversão é, eu estava indo por um caminho e agora eu mudei o caminho. Eu não continuo mais aqui. De fato, mudei. Arrependimento, é isso. O arrependimento é quando a gente muda. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mudou o caminho, mudou o coração, mudou o jeito de viver.
Mas não é isso que o texto está dizendo aqui para a gente. Ainda não é essa mudança de coração. A palavra usada aqui, em outras versões, é traduzida por remorso. Olha só, quem pensava que remorso não servia para nada, o remorso ajuda e ajuda muito. Na verdade, o remorso seria o estado inicial para o arrependimento verdadeiro. Não há como nós nos arrependermos sem sentir remorso. Essa é a grande verdade. O que o texto está dizendo é que este filho foi duro com o pai, foi rebelde com o pai e disse assim, ó, não quero. Mas imediatamente ele sentiu profundo remorso. Veja bem, ainda não foi arrependimento. A ideia da palavra grega aqui é passar por uma experiência de angústia em relação àquilo que eu fiz. É a ideia do remorso mesmo. Eu vou explicar para vocês. O Emerson não vai gostar não, mas é o Kiko do Chaves. Todo mundo lembra do Kiko? Tem um episódio que o seu Barriga vai cobrar o aluguel do seu Madruga. E o seu Madruga está escondidinho. E então o Kiko vai até a porta e ele está nervoso, ele está bravo. E aí o seu Barriga chega pro Kiko e grita, seu Madruga está em casa? Aí ele fala, da parte de quem? Aí ele fala, não te interessa. Ele fala, não está. Aí ele fala, muito obrigado. E aí vem o Chaves e fala, Kiko, ele fala, sai daqui. E aí nisso vem o seu Madruga. Ele fala, Chavinho, aí ele vira, que é? Só que aí ele olha e é o seu Madruga. É aquele que belisca ele, é aquele que machuca. Aí ele faz uma carinha e fala assim, o senhor não deu certo. Isso é ideia de remorso. Quando você age espontaneamente de maneira rebelde e imediatamente você já se arrepende, mas ainda não é um arrependimento que vai te transformar. Não é assim, ei, volta aqui, me perdoa, eu não queria gritar com você. Ainda não. Você ainda vai ficar remoendo aquilo vai começar a te fazer mal. Aquilo vai começar a falar, nossa, o que eu fiz? Meu Deus do céu, eu não podia ter gritado com meu pai, eu não podia ter dito. Nós não temos o relato da Escritura de como era essa família, de como esses filhos cumpriam as suas obrigações. Nem preciso dizer que era extremamente normal um filho trabalhar na vinha do pai, era a vinha da família. Mas enfim, a Escritura não nos dá os sentimentos do segundo filho. A gente não sabe como esse remorso operou na vida, no coração desse menino. O fato é que, sentindo essa experiência de ter se encontrado rebelde contra o pai, ele sente remorso. Ele sente remorso e realmente se arrepende. Realmente esse filho se arrependeu. Ricardo, como é que você sabe que esse menino se arrependeu? Muito fácil. Olha lá o final do verso 30. Foi, simplesmente assim. Filho, vai trabalhar na vinha hoje? Não quero, não queria, não estou querendo, não vou querer nem hoje, nem amanhã, nem depois. Tenho raiva de quem quer. E aí vem todo esse sentimento de remorso. E aí o verso 30 diz, foi. Ele se arrependeu e ele obedeceu. E aí talvez você diga, entendi. O tema do sermão é por que eu vou ser salvo? E aí você diz, então eu sou salvo porque eu reconheço os meus erros. Eu reconheço os meus erros e sou obediente. Ô coitado! Se você acha que você é salvo porque você reconhece os seus erros e porque você é obediente, você não está salvo. Porque você não vai reconhecer os seus erros. Você não vai ser obediente. Nós vivemos em estado de queda. Inevitavelmente, nós vamos fugir de Deus. E o pior, a gente vai fugir de Deus colocando a culpa nos outros. Eu já falei para vocês que a gente entendeu bem isso, né? A gente se esconde atrás da moita e põe a culpa no outro. Já disse e vou repetir, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não é assim. Não é só porque você reconhece os seus erros que você vai ser salvo. O que fez então esse filho mudar de ideia? O que fez esse filho reconhecer os erros? Irmãos, a obediência é fruto. Obedecer às Escrituras, obedecer à vontade de Deus é fruto. A gente precisa saber o que é a raiz. O que é que faz essa árvore crescer e gerar obediência? O que faz isso?
porque eu sou salvo. Não é pelo que eu digo, porque eu posso dizer sim e não fazer. Não é só pelo reconhecimento dos meus erros. Eu sou salvo, e este é o terceiro ponto do nosso sermão, porque eu creio em Jesus. Por que eu sou salvo? Porque eu creio em Jesus. Dos versos 31 ao verso 32. Qual dos 12 fez a vontade do Pai? Jesus, então, pergunta novamente aos doutores da lei. Olha, acabei de contar uma história para vocês. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Não havia outra resposta. O texto continua. Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus, como sempre, nestes embates com os doutores da lei, aplica o checkmate. Já não havia saída para estes homens. Eles já haviam caído na armadilha do homem mais sábio, daquele que conhece a Escritura. Os sacerdotes já haviam caído. Lembram-se? Aqui, a ideia de matar Jesus já era palpável. Jerusalém já tinha esse clima. Em qualquer lugar que Jesus chegasse, já havia essa tensão. Lá em Mateus mesmo, capítulo 23, de 1 a 3. Olha só a ideia. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Não havia resposta diferente. O segundo, os sacerdotes, então, condenam a si próprios. E aí Jesus responde, lá no capítulo 23, olha, tudo que eles pedem para vocês fazerem, façam, é a lei de Deus, mas não os imite, porque eles dizem que vão fazer, mas não fazem. Doutores da lei, eles eram o primeiro filho. Eles eram o primeiro filho, porque constantemente estes doutores da lei estavam dizendo, sim, Senhor, nós fazemos tudo quanto o Senhor requeres de nós, e iremos fazer tudo quanto quereis que nós façamos. Porém, nada faziam, e nem iam. Os escribas, os doutores da lei, só colocavam peso sobre aqueles que queriam seguir Cristo Jesus, aqueles que queriam de fato seguir a lei de Deus. Os escribas e os doutores da lei haviam rejeitado o anúncio de João Batista. João Batista proclamava o arrependimento. E agora sim, aquele arrependimento de mudar de direção. João Batista preparava o coração de todos aqueles que o ouviam. O que Jesus está dizendo a estes doutores da lei é que, olha, não é possível. Vocês estão vendo publicanos e prostitutas aos montes, crendo em Cristo Jesus. Publicanos e prostitutas crendo, e não só crendo, tendo vida transformada em seguir Cristo Jesus e o seu ensinamento. Não é possível que vocês não tenham percebido que, de fato, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é possível que vocês não estão percebendo que publicanos e prostitutas, os mais odiados pelos religiosos, aos montes, estavam recebendo perdão. E não só recebendo perdão, eles estavam com uma vida transformada pelo Evangelho. Tem uma sequência enorme de textos mostrando escribas se convertendo. Nós temos o caso de Zaqueu, Levi, que é Mateus que está relatando este evangelho. Mais ainda, uma infinidade de textos de mulheres que seguiam Cristo Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, não estavam percebendo que aos montes, aqueles mais odiados pela religião, estavam se convertendo a Cristo Jesus, estavam se arrependendo verdadeiramente, e não só no remorso,
mas abandonando tudo e seguindo Cristo Jesus, entregando todos os seus bens para o ministério de Cristo Jesus, Jesus diz: não é possível que vocês não estão vendo isso. E de fato eles não estavam. Publicanos e prostitutas primeiro disseram não. Não. Mas eles experimentaram remorso. Eles experimentaram aquele frio na barriga do tipo: como assim? Eu não vou aceitar o Salvador da minha vida, o consumador da fé. Não há outro caminho que eu possa seguir. Para onde vamos? E somente Jesus tem as palavras de vida. Publicanos e prostitutas primeiro disseram não, mas eles experimentaram o remorso ao dizer ao Todo-Poderoso, ao dizer à luz do mundo, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, por meio de uma experiência de remorso, se sentiram todos pequenos diante do Rei dos Reis. A quem seguiremos? Todos nós podemos nos arrepender. Existe 2 povos para Deus. 2 povos. Um são os hebreus, aqueles que receberam a lei, aqueles que viram os milagres do próprio Deus, coluna de fumaça, coluna de fogo, a nuvem protegendo no deserto, o mar se abrindo, o Rio Jordão se abrindo. Estes Deus entregou a lei. E o segundo povo são os outros. Tudo o resto. Tudo o resto. Dentro deste resto, e aí a gente coloca também os hebreus, ainda se dividem em aqueles que vão verdadeiramente ter a vida transformada pelo Espírito Santo e vão crer em Cristo Jesus, e aqueles que vão seguir a vida vivendo de qualquer jeito. Romanos 1,16 nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação para a nossa vida: cuidado, cuidado, cuidado mesmo. Cuidado com o auto-engano. De nada adianta dizer sim, Senhor. De nada adianta ter as palavras corretas, louvar a Deus, orar fervorosamente, 3, 4, 5 horas de oração, a paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz de Deus, o que vocês acharem melhor aí. Não adianta nada fazer tudo isso e viver uma vida em desobediência à Escritura Sagrada. Nós estamos aprendendo aqui em Cosmovisão, né, como enxergar todas as coisas. De nada adianta eu ter as palavras certas. Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu entrego tudo a Ti. Leva o meu ser. Aonde o Senhor for, Ruth, né? Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei. E que o Senhor descarregue a tua mão pesada se eu estiver mentindo. Não, de nada adianta palavras bonitas. O que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós é que a sua vida lá fora reflita essa 1h30 que você fica aqui dentro. Porque aqui é tudo bom, né? Paz de Deus, paz do Senhor, como é que tá? Tudo bem? Vamos orar, dobrar o joelho, ler a Escritura. O que Cristo Jesus espera de você, de mim, é que a nossa vida lá fora reflita o nosso comportamento aqui dentro. Segunda aplicação: se arrependa verdadeiramente. Se arrependa verdadeiramente. O filho, ao dizer não ao pai e ao experimentar o remorso, esse filho não ficou se lamentando. Olha só, esse filho foi rebelde ao extremo. Nós não temos os detalhes, mas para um filho de um judeu chegar a esse ponto com o pai, vocês sabem que ele poderia ser apedrejado, né? Pois é, esse menino chegou a esse ponto. O outro foi esperto, sim, senhor. Esse não, esse foi ousado, rebelde, correu risco. Mas esse menino, ao experimentar o remorso, ele não ficou chorando. Ele se levantou, se arrependeu e foi trabalhar. Para cima. Isso é arrependimento verdadeiro. Tem um fenômeno curioso acontecendo hoje em dia. Com os jovens, com os adolescentes. Hoje em dia, os jovens paralisam diante da sua falha, do seu pecado.
Jovens e adultos, não só jovens, não. Eles paralisam diante do remorso. Você vai conversar com um jovem, e aí você ouve, aí você fala para ele assim, você é um sem vergonha, você é um preguiçoso, você é um vitimista. Aí o jovem olha para você e começa a chorar. É isso mesmo. Ô, meu amigo, eu sei que é isso. Eu acabei de te dizer que é, mas não é para você chorar. É para você levantar, é para você mudar, é para você ir para cima, não é para você... Eu sei que você é isso. A gente já chegou a essa conclusão junto. Só que não é para você chorar. É para você fazer igual esse segundo filho. Sinta a dor, pecador miserável que eu sou, mas eu não posso continuar vivendo desse jeito. Então eu vou para cima. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Meu pai pediu para eu trabalhar, eu vou trabalhar. É a vinha da família, eu preciso fazer, eu preciso ir. Os jovens paralisam nesse remorso e nunca passam para a segunda etapa. Lembra que eu falei para vocês? O remorso é o primeiro estágio do arrependimento. Enquanto eu estou lá, eu sou mesmo um preguiçoso, eu não saio do lugar, eu só fico reclamando, eu começo a colocar a culpa em tudo e em todos. Não, para eu mudar a minha vida, eu preciso me arrepender. Senhor, me perdoa, porque de fato eu não quero trabalhar na vinha do meu pai. Senhor, me perdoa, porque eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu não sinto prazer, Senhor Deus, molda o meu coração. E aí, a cada dia, você não precisa fazer isso imediatamente, não. Esse menino aqui foi crente demais. A gente não consegue fazer isso, mas luta contra, faz um pouquinho e vai com dor mesmo, sem querer mesmo. Eu já falei isso para vocês, vai na força do ódio mesmo. Não, eu não queria ir, mas eu vou. Eu não posso ser rebelde, eu não posso ficar sentindo remorso a vida toda porque Cristo vai voltar. E aí ele vai pegar eu no meio do estágio, só sentindo remorso, sem arrependimento, sinto muito. Vai ficar. A Escritura diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa, e o tanta coisa aqui foi só de boca. Porque na prática mesmo, se arrependa, mude o seu coração. E a gente já aprendeu que quando nós mudamos o nosso coração, nós mudamos nós inteiro. Fuja dos maus hábitos, sinta o remorso, sinta sim, chore, precisa chorar. E se arrependa, mude. A ideia de eu nasci assim, vou viver assim, você já sabe o final, né? Vai para o inferno assim. Terceira aplicação, a graça não é uma ofensa. A graça não é uma ofensa. Você já deve ter percebido isso. Receber algo de graça, por vezes, é humilhante. Como assim eu não preciso pagar? Cristo me salvou e eu não preciso fazer nada? Na verdade, precisa. Na verdade, você precisa crer no Evangelho. Na verdade, você precisa deixar o orgulho de lado. E eu não ia colocar essa aplicação, mas ontem, lá no culto no lar, na casa da Dona Helena, a gente falando, né, de algumas coisas, a irmã Nil fez um comentário que eu falei, nossa, é exatamente isso que está acontecendo nessa parábola. O grande problema dos doutores da lei é que eles se achavam bons demais, conhecedores demais da vontade de Deus. Faltava a estes doutores da lei se verem pecadores. Faltava aos doutores da lei enxergarem que não havia diferença entre eles e a prostituta, entre eles e os publicanos, entre eles e qualquer pessoa do mundo, seja lá qual for o pecado dela. Faltava a estes homens saber que diante dos olhos de Deus, a gente está tudo igual e está tudo igual por baixo. Faltava estes homens serem humildes e se verem pecadores. Crer em Cristo salva o pior criminoso, da mesma forma que salva o mais honesto trabalhador. Os dois precisam crer em Cristo, crer no Evangelho. É assim que a gente é salvo. E a graça não é uma ofensa. Aceite de bom grado. Cristo morreu por mim e por vocês. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Conclusão do nosso sermão. Se alguém te perguntar, por que você tem esperança de ir para o céu? Uma vez salvo, salvo para sempre, afinal de contas. Por que
que você tem esperança? Como você tem certeza que você vai estar ao lado de Cristo Jesus? Você pode responder que não é pela aparência da minha religiosidade. Ou seja, não é pelo que eu digo. Você também pode responder que é porque você de fato se arrependeu dos seus pecados. Mas mais do que isso, você vai dizer que é porque eu criei na obra de Cristo. Eu criei que de fato Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Essa parábola ela não fala apenas de 2 filhos. Tem mais um filho aqui. É um filho que está bem escondidinho. É um terceiro filho. Esse terceiro filho, ele não foi rebelde. Ele não disse não ao pai. Muito menos um sim falso. É um filho que todos nós conhecemos, porque este filho obedeceu o pai até a morte. E morte de cruz. Às vezes a gente não entende, mas esse filho diante do plano perfeito. Sabe, quando Deus se reúne lá antes da criação do mundo e começa a dizer o plano perfeito de salvação, e aí se ajunta Deus, Jesus, o Espírito Santo, e Deus começa a explicar, olha, eu tenho um povo separado. O problema é que esse povo vai me trair. E aí começa toda a discussão envolvendo a justiça, a verdade. E aí vem Jesus e diz, não, eis-me aqui. Eu vou salvar esse povo. E aí vem o Espírito Santo e diz, não se preocupa, porque se ele vai morrer por este povo, depois eu volto e eu vou cochichar nos ouvidos sobre o pecado, a justiça, o perdão. Esse filho diante do plano perfeito de Deus diz, eis-me aqui. Por que você vai ser salvo? Por que você vai ser salvo? Não é porque você é o filho que se arrependeu e não foi um arrependimento perfeito, mas é porque você está ligado ao Filho de Deus que obedeceu à vontade perfeita do Pai. Você vai ser salvo porque você está ligado ao Filho de Deus que obedeceu à vontade perfeita do Pai. Vamos ficar de pé para a gente orar?